Provérbios é um manual de sabedoria para a vida, sabedoria divina, não a sabedoria do nosso século, não a sabedoria da cultura, mas é a sabedoria bíblica. Essa sabedoria bíblica nos toma pelas mãos e nos leva em segurança por caminhos de sanidade, por caminhos de amor, de justiça, de misericórdia, de fidelidade. A sabedoria bíblica nos leva para essa jornada da espiritualidade. O livro de Provérbios abrange todas as áreas da vida, e nós iremos então meditar em alguns conselhos, mas não apenas para o ano de 2025, certo? Mas para a vida, para colocarmos isso em prática no nosso dia a dia. Hoje nós iremos iniciar pelo conselho de se unir aos planos de Deus e temer a Deus. E eu quero ler com você capítulo 19, versículo 20 ao 23. Lembrando que o nosso aplicativo tem a Bíblia lá, tá? Se você não baixou, baixe. Isso para você que já usa o celular, tá? Diz assim: obtenha todo o conselho e instrução que puder, e você será sábio para o resto da vida. É da natureza humana fazer planos, mas o propósito do Senhor prevalecerá. A lealdade torna a pessoa cativante. É melhor ser pobre que desonesto. O temor do Senhor conduz à vida, dá segurança e proteção contra o mal. O temor do Senhor conduz à vida, dá segurança e proteção contra o mal. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, tenha misericórdia de nós, misericórdia da tua igreja, Senhor. Fala conosco, abre o nosso coração, os nossos ouvidos, a nossa mente, para recebermos os teus conselhos nessa noite. Em nome de Jesus, teu Espírito ministre a tua palavra no nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Amém. Existem caminhos para a sabedoria, caminhos para sermos sábios em toda a nossa vida. Mas antes de vermos sobre a sabedoria bíblica, nós precisamos deixar claro que existe uma sabedoria falsa. Provérbios capítulo 3, versículo 7 diz: não se impressione com a sua própria sabedoria. Ou seja, qual é essa sabedoria falsa? A sabedoria falsa é essa. É a sabedoria da presunção. É a sabedoria que gera soberba, que gera orgulho, que gera confiança em si mesmo. Essa é a sabedoria do século. É a sabedoria que te faz tirar vantagem dos outros de formas que seja possível, você vai querer fazer isso. É a sabedoria da cultura, de se sobrepor aos outros. É a sabedoria que às vezes ouvimos muitas vezes, até mesmo em púlpito. É a sabedoria do gigante que há dentro de você, e você consegue. É a sabedoria que gera em você uma confiança em si mesmo. Essa é a sabedoria que faz a pessoa pensar que é melhor que a outra. Esta é uma sabedoria falsa, pois a verdadeira sabedoria gera humildade e não soberba. Por isso que o texto que lemos no versículo 1, ele nos mostra que o caminho para a sabedoria precede a humildade, ou melhor, de um coração humilde. Nós lemos no versículo 20, obtenha
obtenha todo conselho. Na tradução NVI vai dizer: ouça, ouça. E só aquele que é humilde dá o seu ouvido a ouvir conselhos dos outros. Obtenha todo conselho, receba, esteja pronto para receber toda a instrução que puder, e você será sábio para o resto da vida. Quando ouvimos conselhos de pessoas certas, quando ouvimos as instruções de pessoas que têm vida devocional, pessoas que têm relacionamento com Deus, isso faz com que nos torne pessoas mais sábias e nos prepara para a vida. Pessoas que nos direcionam, segundo aquilo que a Bíblia nos direciona. Pessoas que nos instruem para nos lidarmos com os problemas nos lares, no trabalho, na escola, na família. A questão é aonde nós buscamos conselhos, aonde nós buscamos instruções. As pessoas hoje são influenciadas pelos influenciadores da internet. E nós perdemos um pouco daquilo que no Antigo Testamento nos mostra tanto, que o povo de Israel ia buscar conselhos com os mais sábios, conselhos com pessoas que viviam com Deus. E quando nós não estamos humildes a receber, não estamos prontos a ouvir conselhos e instruções de pessoas que têm vida com Deus, têm vida devocional, que instrui segundo a Bíblia, nós não vivemos aquilo que Deus nos projetou para sermos. Ou seja, a imagem do Filho de Deus. Quando pessoas têm palavras para nós, conselhos bíblicos, instruções bíblicas, isso forma em nós também a imagem de Deus. O problema hoje é aonde nós buscamos conselhos, aonde nós buscamos instruções. E quando nós agimos assim, nós não vivemos aquilo que Deus nos projetou para sermos. Digo isso porque a sabedoria bíblica nos lança a nos unirmos aos propósitos de Deus. E aqui eu quero pensar com vocês nesse convite que a Bíblia nos faz, que é nos unirmos aos propósitos de Deus e aquilo que Ele planejou para nós. Versículo 21 diz: é da natureza humana fazer planos, mas o propósito do Senhor prevalecerá. É da nossa natureza planejar. Iniciei de novo janeiro, caminhei essa semana inteira 5 quilômetros, estou num planejamento de perder 15 quilos esse mês, Jorge, esse ano, esse mês não, hein? Diminui aí, esse ano. Só que o ano passado eu comecei também com esse planejamento, sabe? Mas talvez o seu planejamento não é esse. Você fez outros planos. E é legal isso, porque é da nossa natureza ter planos. É da nossa natureza planejarmos coisas, pois Deus nos fez assim, com desejos, com sonhos, com projetos. Faz parte de nós isso. A Bíblia deixa claro isso. E se você não está vivendo dessa forma, eu peço para você parar, reavaliar, porque algo não está legal com você. Porque faz parte de nós ter planos. Faz parte de nós sonharmos, desejarmos. Deus colocou isso em nós. Mas é fato e claro que nós, como seres humanos, fazemos muito plano.
O problema é que muitas vezes esses planos trazem agitações a nós, trazem inquietações, preocupações, ansiedade. Essa semana eu estava conversando com uma jovem e disse: aquieta seu coração em relação a um namorado. Aí eu brinquei e disse: porque traste tem um monte por aí, e não olha para o lado aí não, hein? Por quê? Porque o plano de Deus, os planos de Deus são melhores para nós. E às vezes nós, nessa ânsia desses planos e projetos, nós não paramos para perguntar se isso faz parte também do plano de Deus para mim. Se isso está fazendo parte daquilo que Deus projetou para mim. E é por isso que muitos planos inquietam o nosso coração. Muitos planos geram ansiedade. Jeremias, capítulo 29, 11 diz: porque eu sou que conheço os planos que tenho para vocês. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança em um futuro. Os planos de Deus não é enriquecimento aqui. Mas eu gostaria de frisar que o plano de Deus é esperança para mim e para você. São planos esperançosos, mesmo diante de tanta dificuldade, de um ano que a gente não sabe aonde vai, de um ano que a gente não sabe aonde o dólar vai chegar. Os planos de Deus são planos que geram esperança a mim e a você, que somos discípulos de Jesus Cristo. Às vezes fazemos muitos planos. Talvez você iniciou esse ano cheio de planos, e é muito legal isso, é bom, te motiva. Mas não paramos para perguntar se esses planos são os planos de Deus para nós. Você já parou, talvez lá você colocou no papel os seus planos, mas você já parou, orou e perguntou: Deus, esses planos fazem parte daquilo que o Senhor tem para mim? O nosso Deus sabe todas as páginas do amanhã. O nosso Deus conhece cada vírgula do futuro. E sendo assim, Deus sabe o que é melhor para nós, e muitas vezes aquilo que nós projetamos não é o melhor. E é por isso que Ele diz: porque eu sou o que conheço os planos que tenho para vocês. E como é bom, irmãos, sabermos que os propósitos de Deus permanecem. Mesmo que esses propósitos às vezes em nós doa. Às vezes fazemos birra porque não acontece. Mas como é confortante saber que os propósitos de Deus permanecem para sempre. O problema é que às vezes, muitas vezes, nós quebramos a cara por não nos unirmos de forma mais rápida ao propósito de Deus. Ficamos tentando fazer aquilo que eu projetei, e nós vamos sofrendo pela nossa própria escolha. Poderíamos citar aqui vários personagens bíblicos, várias passagens bíblicas, mas eu me lembro de um quando eu falo sobre isso. No momento Saulo, onde diz Atos capítulo 26, 14, e nós conhecemos a história de Saulo no caminho de Damasco. Diz: todos nós caímos no chão, e eu ouvi uma voz que me dizia em aramaico: Saulo, Saulo, por que me persegue? Não adianta lutar contra a minha vontade. Quantas vezes os nossos planos, não unidos aos planos que o Deus tem para nós, nos faz sofrer, assim como Paulo sofreu, porque o plano de Deus iria ter que acontecer na vida de Paulo.
quantas vezes os nossos planos, por não buscarmos a direção, o plano que Deus tem para nós, nos leva por caminhos de sofrimento. Quantas vezes? E não adianta nós queremos fugir dos planos de Deus. Não adianta. Não adianta queremos fugir do chamado de Deus, daquilo que Deus lhe deu. Falamos aqui hoje sobre servir. Não adianta. Quem sai perdendo somos nós mesmos, todas as vezes. Irmão, parece um pouco duro ouvir isso, mas se você é um discípulo autêntico de Jesus e não um consumidor da fé, você vai entender. Muitas vezes Deus frustra os nossos desígnios para nos dar aquilo que Ele sabe que é melhor para nós. E nós ficamos frustrados. Por que Deus não fez isso? Tão bonitinho o meu plano, coloquei no papel, sonhei com isso, por que Deus não fez? E Deus vai lá e frustra os nossos planos. Por quê? Porque Ele sabe o que é melhor para nós. O convite de Deus, então, é nos unirmos a esse propósito de Deus, de que Deus tem para nós. É nos unirmos àquilo que Deus nos projetou para sermos e vivermos isso, de fato. Agora, como nós podemos viver, então, de forma sábia, nos unindo ao propósito de Deus? Como que eu faço isso? E Provérbios nos dá o grande conselho: comece pelo temor a Deus. Seja temeroso a Deus. Versículo 23, o temor do Senhor conduz à vida, dá segurança e proteção contra o mal. A Bíblia nos diz que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Lá em capítulo 1, versículo 7, capítulo 9, versículo 10, que o princípio da sabedoria é temer a Deus. Ou seja, se você quer ter sabedoria, se você quer viver de forma sábia, e eu acredito que todos aqui querem viver isso, amém? Você quer viver de forma sábia, você quer seguir a sabedoria bíblica e aplicar isso na sua vida. A única forma de iniciar essa jornada é começando pelo temor a Deus. O temor ao Senhor é o princípio de toda sabedoria. Aqui está a gênese, a essência da sabedoria: temer a Deus. Existem duas vertentes para a palavra temor. Uma é medo, que é quando o justo juiz julgará vivos e mortos, e a segunda temer ao Senhor é reverenciá-lo. E é isso que a Bíblia está falando aqui, que quando nós reverenciamos a Deus, quando nós o tratamos da forma que Ele deve ser tratado, quando nós somos conduzidos por esse temor, isso é um freio moral para nós, sabia? Porque eu o reverencio, porque eu o respeito, porque eu faço aquilo que o agrada. Isso é um freio moral para mim, isso me conduz à vida. Sendo assim, o temor do Senhor nos protege de propostas sedutoras de enriquecimento ilícito, por exemplo. Porque eu temo o Senhor, eu não cedo a essas propostas de enriquecer de forma ilícita. Porque eu temo ao Senhor, eu não cedo a essas propostas de me aventurar em relacionamentos sexuais. Porque eu temo ao Senhor, eu trato bem o outro. Porque eu temo ao Senhor, isso reflete para fora. O temor do Senhor nos afastará
de lugares errados, de amizades erradas. Ou seja, quando nós tememos a Deus, nós somos poupados de muitas aflições que nós não precisamos passar e não precisamos experimentar. Porque eu temo a Deus, eu me afasto dessas coisas. Isso é viver de forma sábia. Por isso, o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria e produz vida. Nos livra do mal, nos guarda em segurança. A pergunta é: como eu posso encarnar esse temor em minha vida, na prática, de tal forma que isso se torne evidente? Como que eu faço para viver isso? Eu sei o sentido da palavra, eu sei o que significa, mas como que faz para encarnar isso na vida, para se tornar real e que seja evidente isso através de mim? Existem algumas formas de fazer isso, mas eu quero ser bem simples, o mais simples possível, para que você analise sua vida e para que você entenda o que é. Podemos fazer isso pela nossa obediência a Deus, pela nossa obediência à palavra de Deus. Podemos fazer isso, encarnar em nós, pela nossa reverência a Deus. Entender quem Deus é e quem eu sou. Podemos fazer isso com o nosso respeito a Deus. Podemos fazer isso, estamos iniciando 2025, priorizando o nosso relacionamento com Deus, priorizando as celebrações de domingo, a cereja do bolo, do nosso culto que a gente prestou na semana. Mas para se tornar evidente isso, eu preciso priorizar a adoração a Deus com a igreja, de forma coletiva. Porque é aqui que eu recebo a palavra, os conselhos, o direcionamento, é aqui que eu me fortifico, é aqui que eu oro pelo irmão e que o irmão ora por mim. É aqui que a palavra de Deus fala comigo. É aqui que a minha fé se fortalece. São nos sacramentos, na ceia. É aqui. Como que eu faço para encarnar isso? Ora, demonstrar temor a Deus no trato com os irmãos, no afeto, no servir a igreja local, como lidamos com os nossos recursos. Tudo isso evidencia aquilo que eu temo a Deus. Tudo isso são sinais e amostras que, na verdade, eu respeito, reverencio Deus. O relacionamento com Deus é prioridade para mim, porque eu o temo. E aí você pode me falar: ah, mas Deus sabe meu coração, pastor. E Ele sabe mesmo. Mas, irmãos, é impossível temer a Deus e todas essas coisas não fazerem parte de nós. É impossível isso. É impossível temer a Deus e não ter paixão, porque chegou o domingo e eu vou celebrar Deus. É impossível temer a Deus e não expressar o amor de Deus a outras pessoas. É impossível. Deus conhece o nosso coração, conhece sim, mas isso tem que externar para fora, tem que encarnar em nós e as pessoas passarem a ver isso na nossa vida. E eu acredito que todos aqui querem se parecer mais com Jesus. Sim ou não? Quem quer se parecer mais com Jesus? Aliás, a nossa missão como igreja é essa: levar as pessoas a um relacionamento crescente com Jesus. E todas essas coisas fizeram parte da vida de Jesus.
um profundo relacionamento com Deus, uma profunda devoção, uma profunda obediência, uma vida de servir aos outros. Tudo isso fez parte. Todas essas coisas fizeram parte da vida de Jesus. Ele encarnou, se vestiu de pele humana, e tudo isso foi demonstrado para que as pessoas vissem o reino de Deus que chegou até eles. São princípios do reino de Deus. O conselho de Deus para nós, não só para esse ano, mas é para você analisar, reavaliar, tomar os conselhos de Deus e iniciar neste ano talvez, melhorar este ano, mas não é para este ano, é para toda a vida. Se una aos propósitos de Deus e tema a Deus de todo o teu coração, em nome de Cristo Jesus. Essa é a palavra de Deus, que nos dá conselhos. E se você quer ter um 2025 abençoado, uma vida abençoada, um lar abençoado, tema a Deus. Se você quer ter uma vida sábia, viver de forma sábia, lidar com os problemas de forma sábia, tenha um coração humilde e ouvidos abertos para ouvir os conselhos, para ouvir instruções de pessoas que se relacionam com Deus, que têm vida devocional. Tenha um coração humilde, mas não esqueça que o temor ao Senhor é o princípio de toda sabedoria. Reavalie o seu temor, se isso está externando, se isso que nós dissemos aqui, essa reverência, esse respeito, esse desejo pela celebração, esse desejo de servir, a forma que eu lido com os meus recursos, a forma que eu trato as pessoas no trabalho, a forma que eu compartilho da palavra de Deus, reavalie se isso está encarnado em você e isso está sendo evidente para os outros, e espelhando e espalhando o bom aroma de Cristo Jesus. Amém? Esse é o primeiro conselho de Deus para nós nesse mês. Se una aos propósitos de Deus e tema a Deus de todo o teu coração. Feche seus olhos, nós vamos orar. Deus, obrigado, Senhor. Obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pelos teus conselhos para nós nessa noite. Permita-me viver os planos que o Senhor tem para mim, ó Deus, pois os seus planos são melhores, Pai. São planos de bênção, são planos de esperança, são planos que não trazem dano, Senhor,